Olá, sou o Dr. Luiz Leite, advogado, e estou aqui agora para conversar com você sobre a fiscalização. Você que foi convidado para ser fiscal da coligação ou do partido, então, primeiro a gente agradece a você por estar se disponibilizando a trabalhar nesse domingo por uma causa nobre, uma causa de fiscalizar as eleições e trabalhar justamente dentro do ambiente onde muitas vezes ou nenhuma das vezes você trabalhou. Ou se você já trabalhou, você já conhece esse serviço que você vai desempenhar em prol da nossa coligação ou dos nossos partidos. Então, eu quero te orientar a ficar muito tranquilo, mas também ao mesmo tempo muito atento. Combinado? Bom, primeira coisa, você foi convidado, você vai ter um crachá, esse crachá vai ser emitido pelo partido, esse crachá tem um tamanho, o partido já foi orientado sobre esse tamanho, nessa dimensão do crachá, e quando você, pela manhã, primeira coisa, chega cedo lá na sessão onde você vai trabalhar, tá? Chega bem cedo e acompanhe a abertura das urnas. Então já se apresente para o presidente da sessão onde você vai trabalhar como fiscal, você já se apresenta como fiscal do partido ou da coligação e já tem ali um bom relacionamento. Quando ele for abrir as urnas, acompanhe para que você possa também assinar a ata de abertura dessas urnas. Você como fiscal pode inclusive assinar a ata, fazendo impugnações, reclamações e alguma situação que você observar, você peça para o presidente da sessão fazer ali a sua observação, combinado? Bom, você vai acompanhar e ele vai extrair da urna um extrato que chama zerésima. O que é zerésima? A zerésima quer dizer que tem 0 votos contido naquela urna naquele momento, combinado? Então, o que você vai acompanhar no início? Acompanhar a abertura das urnas, isso é importante, muito importante, tá? E ele vai fazer uma ata dessa abertura e você assina a ata também, tá? Se coloca ali para disposição para ele e fala, eu quero assinar a ata também, até para constar minha presença aqui neste momento. Tá bom? No final do dia, vai emitir um BU, que é o boletim de urna. Esse boletim de urna vai fazer o fechamento e informar quais foram os candidatos votados naquela sessão, tanto para prefeito quanto para vereadores. É importante que você já solicita ao presidente da sessão que você quer uma cópia dessa para você também. Então, na hora de imprimir, ele vai imprimir e vai te entregar esse BU. O que você vai fazer com esse boletim de urna? Primeira coisa, você vai tirar uma foto dele e vai encaminhar para o coordenador do partido, para que ele possa já lá no partido, lá no comitê, já ir fazendo a apuração das urnas antes mesmo que chegue o resultado lá da Justiça Eleitoral. Combinado? Então, vamos acompanhando mais algumas coisas que você vai fazer. Primeira coisa, a sua vestimenta, tá bom? Você não vai vestido a caráter, né? Quer dizer, você não estará com nenhum emblema, nenhuma camisa do partido. Você vai com a sua roupa normal, tá? E que essa roupa sua não identifique nenhum candidato, nenhuma candidatura, tá? Então, seja o mais discreto possível. A única coisa que você vai estar é com o crachá, com o nome da coligação e do partido. Se tiver o nome do candidato, você não não saia daí do comitê com esse crachá. Ao contrário, nem entre na sessão com esse crachá, tá bom? O eleitor pode ir vestido com a camiseta do candidato? Pode. Então não se preocupe, ele está com a camiseta do candidato. Só que ele não pode ficar ali indo de sessão em sessão conversando com as pessoas nas filas. Ao contrário,
quando ele estiver caracterizado ali com alguma camisa, alguma bandeira do candidato, né? Um boné, sei lá, um bracelete, qualquer coisa que identifique a quem ele vai votar, ele tem que fazer essa manifestação silenciosa. Então, confira isso. Se ele estiver conversando com pessoas na fila, você vai se aproximar dele, falar: meu cidadão, o senhor tem que se manifestar silenciosamente. Silenciosamente é não conversar com ninguém. Combinado? Se ele insistir e continuar conversando, filme a ação dele, ligue para o delegado do partido, que o delegado vai tomar as providências necessárias. O que mais que você deve fazer? Sempre, né, nós vamos estar aí com dois fiscais por urna, então nunca os dois fiscais dentro da sessão, um do lado de fora e um do lado de dentro. Observe, quando você estiver do lado de dentro, se aproxime ali próximo das mesas, sem interferir, tá? Mas tente identificar sempre o eleitor, porque às vezes ele pode estar indo votar por uma pessoa enferma, uma pessoa que não poderia estar ali na urna naquele momento, ou até por outra pessoa, né? Tem essas situações sim, então se preocupe em analisar a identificação da pessoa. Quando ele estiver ali para o lado de fora ali, já peça para ele pegar o RG, pegar a identificação, o título eleitor e colocar nas mãos. E peça para ele: qual que é o seu nome? Ah, eu sou fulano. Então, tenta identificar ele ali, sabe? Então, é para evitar que tenha, sim, fraude nas eleições, tá bom? Então, são pequenas coisas que nós vamos te orientar e que você possa realmente ser um bom fiscal, tá? Se você não está ali para causar tumulto, combinado? Você não está para causar tumulto, mas tudo que você observar que for irregular, dentro disso que nós estamos conversando, você deve sim, né, manifestar a sua impugnação, a sua discordância quanto a isso e, inclusive, chamar a polícia se for necessário, tá bom? Tem os correligionários, os apoiadores, que muitas vezes entram lá nos colégios eleitorais e gostam de ficar passeando dentro do colégio eleitoral. Se ele não estiver identificado como fiscal, tá? Você pode pedir para ele sair lá do colégio eleitoral, sob pena de você chamar o diretor do colégio eleitoral e chamar também a polícia para esse cidadão. Para isso, tenha em mãos o seu celular. O seu celular é importante ferramenta nessas eleições. Então, faça do seu celular uma ferramenta preciosa que você tem, faça dele uma arma preciosa também. Como que você vai fazer isso? Entrou o correligionário, começou a conversar, filme ele conversando nas filas. Gente, isso aqui é um instrumento poderoso, tá? É uma prova poderosa de que a pessoa estava conversando e às vezes até entregando santinho dentro ali das urnas. Ele não pode entregar santinho dentro das urnas, nem lá fora e nem lá dentro, tá? Então observe isso, fiscalize, filme esse cidadão para que ele possa ser, sim, pego pela polícia, pego aí pelos fiscais, que nós vamos tomar as atitudes necessárias. Combinado? Vale ressaltar também que você, ao ser fiscal, né, fiscal de urna, você tem uma incumbência muito grande, né? Então, não fique lá conversando, papeando com as pessoas e nem tão pouco pedindo voto também, porque se você está fiscalizando para alguém não pedir voto, por que você vai lá conversar com as pessoas e pedir voto? A pessoa já está vendo que você está na coligação do partido, está lá o nome do partido no seu crachá. Se ele tiver a intenção de votar para o seu candidato, né, para o nosso candidato, ele já vai saber qual é a sua intenção de voto. Então não precisa falar. A sua manifestação silenciosa também é muito importante, porque senão como que você vai cobrar alguém se você também está agindo errado? Combinado? Então, lembre-se de levar a sua máscara, lembre-se de levar álcool gel. Pega um frasquinho de álcool gel, põe no bolso,
né? Porque às vezes você vai cumprimentar alguém, acabou de cumprimentar alguém, passa álcool gel, mesmo que seja aquele soquinho, sabe? Você está dando um soquinho numa mão que às vezes você não sabe de onde veio. O cara tá lá fora, né, cumprimentando todo mundo, e de repente você vai lá dar um soquinho na mão dele, pega as bactérias que tem na mão dele. Então, já usa o álcool gel, fique com o seu álcool gel na mão, tá? Então, essas medidas sanitárias, elas são importantíssimas nesse momento. Pegue sua caneta, use a sua caneta, não use a caneta das outras pessoas. Então, faça isso também como fiscal, né? Oriente as pessoas a usar a caneta delas, tá bom? Você é o fiscal nato, né? Então, quer dizer, na verdade, o que eu ia comentar é que, na verdade, o candidato é um fiscal nato. Então, ele pode ir em todas as sessões e fiscalizar. O que ele não pode é ficar conversando com as pessoas, tá bom? O candidato pode comentar as pessoas, ele é uma pessoa pública, então as pessoas às vezes vão querer comentar ali o candidato a prefeito, vão querer cumprimentar o candidato a vereador. Cumprimentar pode, tá bom? O que ele não pode é entregar santinho, pedir voto, falar meu número é tal. Então, filme ele, né? Se você observar que ele está fazendo muito disso, pega a sua filmadora discretamente, chega mais próximo, né? E deixa ele lá à vontade, mas filme ele, porque ele vai ser impugnado, tá bom? Isso é crime. Boca de urna é crime, combinado? Então, já falei, né, sobre o final das fechamento, você assina o livro ata e pega o BU, né, que é o boletim de urna. Então, eu estou acompanhando aqui com meus rascunhos para que a gente possa te orientar melhor, tá? Então, você pode observar os procedimentos de reparo e troca das urnas, tá? Então, você pode ficar ali dentro da sessão observando. Deu problema na urna? Então, você é um fiscal, você pode sim acompanhar essa troca da urna ali pelos técnicos. Você poderá formular protestos, impugnações e tudo deve ser consignado na ata ali que o presidente da sessão terá. Então, ele tem uma ata, tudo que acontecer de irregular ali naquela sessão você deve relatar para ele e ele deve colocar na ata. Sempre a sua impugnação deve ser dirigida ao presidente, tá bom? Então, deve ter um número mínimo de pessoas que vão permanecer ali nas filas. As filas, por nós estarmos vivenciando um momento de pandemia, ela deve ser com distanciamento, não deve ter aquela formação de fila um atrás do outro muito próximo. Então, você também pode ajudar a Justiça Eleitoral orientando essas filas e esse distanciamento. Isso também faz parte do trabalho do fiscal, tá? Pode usar os meios eletrônicos, então você pode usar os meios eletrônicos para nos contactar, tá bom? Tá? Então tem a resguardar apenas que dentro da urna, quando a pessoa for votar, ela não deve estar acompanhada do celular dela. E se estiver acompanhada, deve estar desligado no bolso. Ele não pode entrar na urna com o celular na mão, tá? Então observe isso e se ele entrou na urna, chame lá o presidente da sessão e avise, ó, o cidadão está na urna com o celular ligado. Isso não pode, isso é crime. Nas últimas eleições nós tivemos inclusive pessoas que filmaram e o voto dela, né? Depois eles foram processados, até presos pela Justiça Eleitoral, tá? Então, vamos tomar esse cuidado que dentro da urna ali, na sessão, a pessoa não deve estar com o telefone. Quando você pegar algo irregular, eu peço então que você filme, fotografe e encaminhe para nós, para que nós possamos tomar as atitudes, tá? Então você vai encaminhar para o coordenador da campanha para que ele possa encaminhar ao jurídico. Vamos lá, tem mais coisa. Deve-se observar que os fiscais não poderão ajudar o eleitor a votar.
Então a pessoa tem lá suas dificuldades para votar. Você não pode ir lá ajudar, combinado? Essas funções são funções dos mesários. Eles devem acompanhar sem interferir, né, ali nas urnas. Ele não pode ir lá entrar na urna junto com o eleitor, tá bom? Vamos mais para frente aqui, tem mais algumas coisas que eu gostaria de orientar vocês, né? Então nós já falamos da abertura das urnas, né? Vocês sabem que se tiver a urna com problema e for cédula, então essas cédulas têm que estar todas assinadas pelo juiz eleitoral. Não pode ter uma cédula lá sem assinatura. Então atento a isso. Então vamos dizer que a sua urna tenha problema eletrônico, ou acabe a energia do colégio e vão ser apuradas então todas através do escrutínio, né? Através de uma urna e votos em cédula. Esses papéis têm que estar todos assinados pelos mesários e pelo juiz eleitoral. Então toma cuidado aí, né? Tem que ter uma sequência numeral. Essas cédulas têm que estar ali lacradas, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Não vai haver transporte para os fiscais, tá bom? Então você é fiscal, então é facultativo o partido, tá? Então o partido, se quiser levar vocês até a coisa, é facultativo, tá? Mas cada um deve ir com o seu próprio transporte, tá bom? Então é mais ou menos isso. Outra coisa, eu vou sair para almoçar. Reveze com a pessoa que estiver junto com você. Nunca deixe a sessão sozinha. Ela é importante, tá? É importante que você não deixe a sessão sozinha, para evitar algumas fraudes ali na sua ausência. Combinado? Não fique papeando com o fiscal da outra coligação, né? Cumprimente, né? Não seja também áspero, não seja inimigo dele. Ele não é seu inimigo, tá? É apenas ele está hoje apoiando uma candidatura da qual ele acredita, e você também acredita nos candidatos seus. Então não fique lá falando, tentando persuadir a pessoa, não fique conversando. Fiscalize, essa é a função do fiscal. Então finalizou o dia, acompanhe o encerramento, assine a ata, pegue o boletim de urna e encaminhe para os coordenadores. Um abraço a todos e uma boa eleição.